Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo, finalmente o vídeo de fechamento das leituras que eu fiz durante o mês de outubro com todas essas obras que vocês estão vendo aqui. E vocês podem notar que eu li muitos volumes de Tokyo Revengers durante o mês de outubro, né? Maratonei tudo que eu tinha aqui. Já havia feito a leitura dos volumes 1 e 2, né, em meses anteriores e agora eu resolvi finalizar até o 13. O 14 eu ainda não comprei, estou esperando alguma boa promoção. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui as capas, né, de cada um dos volumes, como eu sempre faço nesses vídeos de, de comentários, né, mostrando o que eu li. Este aqui então é o volume 3 de Tokyo Revengers. Este aqui é o volume 4. Temos aqui o volume 5 com o Takemichi também na capa, né? Aqui no volume 6 nós temos o Mike. Aqui nós temos o Baji no volume 7, na capa do volume 7. No volume 8 nós temos o Kazutora. No volume 9 nós temos, se eu não me engano, este aqui é o Shifuyu. Aqui nós temos o volume 10. Aqui nós temos no volume 11 o líder da Black Dragon. Aqui nós temos a capinha do volume 12. E por fim, mas não menos importante, o Draken aqui na capa do volume 13. Bom, então vamos lá. Vou tentar falar sobre esses volumes sem dar spoilers que comprometam a leitura. Bom, basicamente, o Tokyo Revengers conta a história do Takemichi, que vive em uma linha temporal. E nessa linha temporal, a garota por quem ele era apaixonado acaba morrendo, né? Assassinada, na verdade. E ele descobre que tem um poder, né, de retornar ao passado, um determinado período de tempo no passado, após tocar a mão do irmão dessa garota, que era a namoradinha de infância dele. De infância não, da adolescência. Então toda vez que o Takemichi volta ao passado, ele tem uma missão a cumprir, que busca alterar o futuro e impedir que essa namoradinha dele ela morra no futuro, né? E que eles possam ficar juntos. Então, no começo desse volume 13, o Takemichi precisa voltar ao passado e impedir que o Draken, seja morto. Ele acredita que impedir que o Draken morra fará com que no futuro o Mickey não suma, né? E que a Toman não seja tomada pelo Kisaki, que é ele quem dá a ordem. Então, assim, eu fui muito inocente nesse volume 3 e no volume 4, né, que é quando de fato o Takemichi acredita que mudou o futuro, e quando ele volta, as coisas não mudaram exatamente da forma como ele imaginava, né? A Hina, mais uma vez, é morta, e isso diante dos olhos do Takemichi, o que não havia acontecido anteriormente. E aí eu fui inocente por quê? Porque essa obra ela é grande, né? Ela tem vários volumes, são 33 volumes. Corrigindo, são 31 volumes. E obviamente que ele não ia resolver essa situação no quarto volume. Por isso eu fui inocente. E toda vez que ele vai, então, ele retorna à sua linha temporal, ele descobre que as coisas não mudaram como ele precisava. Então ele tem de retornar ao passado e tentar fazer as coisas diferentes, impedir que a gangue que ele faz parte, a Toman, se torne a gangue dominante de Tóquio e extremamente violenta e sanguinária. Então, basicamente, em resumo, todos esses 13 volumes têm o Takemichi retornando para o passado e fazendo o que ele sabe de melhor, que é apanhar, né? E inspirar os colegas dele, os amigos dele, da Toman, a enfrentarem os desafios e a vencerem os seus adversários. Então, com o tempo, Takemichi ele entende que ele precisa ser um dos capitães da Toman, né, um homem de topo da Toman, para impedir que as coisas tomem aquele rumo em que a Hina é assassinada. Entretanto, né, entre se vai para o passado, volta para o futuro, ou melhor dizendo, volta para a linha temporal a qual ele pertence, chega um momento que as coisas se tornam piores, né? Porque além dele se tornar um dos capitões, um dos diretores, digamos assim, da Toman, ele próprio se torna um criminoso que ele buscava combater. É uma obra que me prendeu, tá? Eu sei que tem bastante clichê, é só pancadaria em todos os capítulos, né? Eu acho que não tem um capítulo sem pancadaria aqui em Tokyo Revengers, mas é uma história interessante, ela te prende e você fica na ansiedade de saber
como o Takemichi irá resolver aquelas situações que ele encontra, né? Cumprir as missões que ele precisa cumprir para que no futuro ele consiga salvar a antiga namoradinha dele, a Rina, né? Que nós descobrimos ao longo da história que continua nutrindo um sentimento de amor verdadeiro pelo Takemichi. Então tem muita reviravolta aqui, gente que você pensa que é do mal, acaba não sendo, pessoas que você acredita ser do bem e que você acaba confirmando que são do bem. Cara, só lendo para saber o que é Tokyo Revengers, talvez para pessoas mais adultas não seja uma leitura muito interessante. No meu caso foi. No meu caso foi. Gostei muito de Tokyo Revengers e se vale de alguma coisa a minha opinião, eu recomendo que vocês busquem conhecer um pouquinho da obra, né? Leiam um ou dois volumes aí de outras formas e depois, se quiserem, façam aquisição do material físico. Existem alguns problemas com essa edição, o físico, né, do mangá, mas não é algo que te tire a concentração ou que influencie de forma negativa a sua experiência de leitura. Um pouco de transparência, é verdade, mas não tem aqueles problemas que são encontrados em outros tancos da JBC, como é o caso de Yu Yu Hakusho, que eu comentei em um vídeo anterior. E na sequência, essa aqui eu posso dizer que foi a segunda melhor leitura que eu fiz durante o mês de outubro, A Lenda de Musashi, ilustrado pelo grande Gozeki Kojima, né? E texto do Mamoru Sasaki. Uma obra gostosa de ler, eu adoro essa temáticas de samurai. Não perderei muito tempo aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo de review sobre A Lenda de Musashi. Deixarei as informações, né, o link para o vídeo na descrição deste vídeo aqui. Um dos melhores, repito, um dos melhores mangás que eu já li. E deste ano também estaria aí no top 3 de mangás que eu li durante o ano de 2023. E o Gozeki Kojima, na minha opinião, ele está apenas um degrauzinho abaixo do mestre Hiroshi Hirata, que, novamente, na minha opinião, é o melhor mangaka barra Gekiga que eu já tive o prazer de ler, tá? Que eu tive o prazer de ler. Com certeza devem existir outros com qualidade similar ou até mesmo melhor do que eles. Agora eu quero falar com vocês sobre uma obra que eu levei bastante tempo para fazer a leitura, porque fiquei no aguardo do volume 2 e a JBC atrasou muito, um ano para sair o volume 2, e você já deve saber que eu estou falando de Nausicaa do Vale do Vento, a nossa princesa guerreira, né, verdade? E eu gostaria de usar um pouquinho mais de tempo para falar sobre este volume 1, muito bom. Então, Nausicaa é uma garota que vive em um mundo pós-apocalíptico, pós-civilizatório, digamos assim. Ainda existem civilizações, mas elas são muito fragmentadas e a quantidade de pessoas vivendo nesse mundo decai a cada ano que passa. E esse resultado, né, o mundo encontra-se nessa situação em razão, né, da poluição causada pelas civilizações anteriores e pelas guerras provocadas e combatidas entre elas. É um tema bastante batido já, mas que faz todo o sentido se nós lembrarmos que a obra foi escrita, né, publicada durante a década de 80. E a Nausicaa, nós veremos ao longo aqui desse volume 1 que ela tem uma capacidade especial de se comunicar com as criaturas que estão vivendo naquela época, naquela região, né? Criaturas bem diferentes daquelas que nós conhecemos hoje. Inclusive insetos gigantes que vivem, né, em uma floresta negra que é altamente tóxica para os seres humanos e para as plantas, né? Os cereais que são cultivados por essas pessoas. Vale destacar aqui que a Nausicaa, ela é uma princesa, tá? Do Vale do Vento, do Reino Vale do Vento. E ela será a sucessora do seu pai, né? Um rei que já está bastante debilitado, porque com o tempo, né, as toxinas emanadas por aquela floresta ali acabaram fazendo com que ele ficasse doente, né?
E assim, o Vale do Vento, né, esse pequeno reinado, ele é, na verdade, uma espécie de protetorado de um reino maior, de um imperador chamado Imperador Wu. E a Nausicaa precisa cumprir um pacto que existe, né, entre os vários reinos da região, em favor desse imperador. E ela acaba sendo a representante do seu povo, né, do rei, no caso, e partirá em batalha contra um outro reino que agora eu confesso para vocês eu não lembro mais o nome. E esse reino que a Nausicaa faz parte tem apenas 500 pessoas, pessoal. Então, para vocês terem uma ideia de como a situação é precária. Outro ponto, eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar melhor. A Nausicaa, ela é uma exímia piloto, tá? Ela tem essa espécie de prancha do surfista prateado, mas ela também pilota aviões, né, caças. Então a Nausicaa estava sobrevoando aquela floresta negra, né, como um treinamento para a guerra junto do seu avô. E eles encontram um avião sendo atacado por insetos. Esse avião acaba por cair, ocorre um acidente, as pessoas morrem e apenas uma garota, uma mulher, é a sobrevivente. E nós descobrimos que ela também é uma princesa de um reino vizinho ao reino do Vale do Vento. E ali eles descobrem que é Pegi, o nome desse reino, ele foi atacado pelo próprio imperador Wu, né? Ou seja, eles foram traídos. E nos últimos suspiros dessa princesa, ela entrega para Nausicaa uma joia, né? E pede também para Nausicaa entregar essa joia para o irmão dela. A Nausicaa e o avô dela fogem do local porque sabem que os guardas, os soldados do imperador chegarão em breve e voltam para o seu reino. Entretanto, ficam alguns vestígios dessa fuga e os soldados vão até o Vale do Vento para confrontar o pessoal de lá em busca desta joia. E quem está à frente deste pequeno grupo de soldados do imperador é a própria filha do imperador, uma das princesas, né, do imperador Wu. E o negócio fica bem quente ali, né? Há uma ameaça de conflito, já que quando esses soldados do imperador chegam até o Vale do Vento, eles carregam na aeronave e nas roupas que eles estão usando uma espécie de pólen daquela floresta negra, e existe um grande risco de contaminação de toda aquela área ali, de toda a plantação do pessoal do Vale do Reino, e com isso todas as plantas ali morreriam, né, se esse pólen se espalhasse, e as pessoas consequentemente também morreriam de fome. No final das contas, a princesa de Wu, ela recua, mas ela tem a ciência de que a joia está escondida com a Nausicaa. E logo na sequência, todos os representantes dos reinos da região são convocados pelo imperador para partirem em batalha. E enquanto essa grande frota de aviões está atravessando a Floresta Negra em busca, né, do ponto de encontro para realizarem o ataque, eles são atacados de uma forma surpreendente pelo príncipe de Pegi, que é o Asbel. E o Asbel acaba derrubando várias aeronaves, inclusive a da Nausicaa, porém ele também cai. E eles caem em uma parte da Floresta Negra, até então desconhecida, em que não existe esse pólen, né, contagioso, maligno, e é uma região bem escondida, como se fosse em uma caverna dentro dessa Floresta Negra. E assim, a coisa começa a ficar muito brisada de certa forma, porque os insetos ali da região começam a se comunicarem, né, com a Nausicaa, fazem uma espécie de amizade, e a Nausicaa entende que aquela floresta, na verdade, ela está limpando o solo, né, desintoxicando o solo, e aquele pólen que é liberado, digamos assim, pela floresta é uma consequência, né, dessa desintoxicação. Infelizmente, acaba tendo uma consequência negativa, mas é muito melhor do que o solo continuar tóxico como estava. E no final desse volume 1, então, a Nausicaa e o príncipe Asbel, eles saem desta floresta negra, e os próximos acontecimentos só saberei quando ler o volume 2. O próximo que eu quero comentar brevemente aqui é uma graphic novel, né? O Procurador. Também fiz review aqui no canal, deixarei o link da review na descrição desse vídeo. É uma graphic novel muito boa, eu gosto dessa temática de Velho Oeste.
A história se passa na metade do primeiro arco, digamos assim, no Velho Oeste, e a segunda parte em Nova York, na cidade de Nova York. Foi uma leitura sensacional, tá? A arte aqui é de um brasileiro, do Pedro Mauro, isso mesmo, do Pedro Mauro, e o texto é do Gianfranco Manfredi, que quem conhece a Bonelli, né, já conhece também o autor, obviamente. E para finalizar o vídeo, eu tenho aqui a melhor leitura que eu fiz durante esse mês de outubro e talvez a segunda ou a melhor leitura que eu fiz durante este ano, que é o volume 1 de Akira. Sim, eu não havia lido ainda o mangá, tá? A obra aqui do Katsuhiro Otomo. Conhecia Akira apenas pela animação, tá? Eu gostei muito da época, foi um marco na minha vida, eu achei aquilo sensacional e agora eu pude aprofundar o meu conhecimento sobre a obra. Para resumir um pouquinho da história aqui, sem dar nenhum spoiler, a obra conta o começo de Akira, melhor dizendo, mostra uma gangue de adolescentes nos anos de 2020 em um mundo pós-Terceira Guerra Mundial em que o Japão foi novamente atingido violentamente por uma grande explosão. E aqui nesse mundo, né, nessa história, aconteceu em 1982, ou seja, são quase 40 anos. A sociedade ainda está se reconstruindo, porém o Estado é mais forte do que nunca. Exerce um controle ainda maior sobre a sociedade, se comparado inclusive com os dias de hoje. E também logo dois jovens, né, dessa gangue de delinquentes adolescentes se destacam logo no começo, que é o Kaneda e o Tetsuo. Enquanto a gangue se divertia andando de moto, eles gostam muito de andar de motos, acontece um acidente, um garoto surge no meio da estrada, que é o Takashi, e o Tetsuo ele sofre, né, um impacto ali com uma explosão que foi provocada por esse garoto, né, no momento em que haveria o choque entre a moto e a criança. Depois nós descobrimos que essa criança é também conhecida como o número 26 e ele tem um poder de telecinese, tá? Inclusive, em alguns momentos ele consegue gerar tremores, mas enfim, isso é um pouquinho mais para frente. O Tetsuo, em razão desse acidente, ele vai para o hospital, porém ninguém sabe qual hospital é. O Kaneda fica triste, a turminha deles fica triste, e no meio das andanças que eles fazem ali pela cidade, pelo bairro deles, eles vão muitas vezes em um bar que tem ali, e em uma dessas idas ao bar, o Kaneda ele reencontra essa criança ali na rua, sai atrás dela, ocorre toda uma confusão ali e fica bastante claro que o exército está atrás dessa criança por alguma razão. Já que essa criança fugiu não, foi liberta de uma instalação militar secreta por um grupo até então desconhecido. E aí o Kaneda, que já está no meio dessa situação, né, que foi atrás dessa criança, ele acaba envolvido e o exército também passa a perseguir o Kaneda, porque acredita que ele tem alguma relação com essa organização secreta que libertou o número 26. E para ajudar a capturar o número 26, entra em cena o número 27, que é o Masaru. E pela primeira vez na obra, na página 88, me recordo o número da página, nós ouvimos a palavra Akira. Afinal, né, o que é o Akira? Quem é o Akira? Ou será que o Akira é alguma coisa, né? Uma entidade, talvez? Bom, depois que a situação aqui é resolvida, o Tetsuo reaparece, porém ele é obrigado pelo governo a realizar mais exames, e esses exames contemplam testes bastante invasivos por parte do governo para saber até que ponto o poder do Tetsuo consegue se desenvolver. Em um determinado momento, o Tetsuo consegue escapar e nos é revelado que ele também possui um poder, neste caso, o poder de explodir cabeças. Ele acaba tomando o controle de uma gangue de motoqueiros rival, a gangue que ele pertencia anteriormente, que é a gangue dos palhaços. E assim, o Tetsuo acaba passando dos limites, porque ele está extremamente viciado em uma substância ilícita e ele usa essa gangue dos palhaços para roubar as outras gangues em busca dessa substância que consegue aliviar momentaneamente as fortes dores de cabeça que ele sente em razão desse poder que ele acabou desenvolvendo. Aí quando o Kaneda descobre toda essa situação, né,
ele acaba bolando um plano junto com as demais gangues que já perderam muitos membros e parte em busca de encontrar uma forma de parar o Tetsuo, né? Então rola uma perseguição de motos incrível, morre gente pra caramba de ambos os lados e no final, meus amigos, o Kaneda e o Tetsuo se enfrentam, aparece o exército, uma carnificina sensacional. Eu tô maluco, maluco para ler o volume 2 e o volume 3 que estão aqui na minha coleção. Os volumes 4 e 5 eu ainda aguardo preços melhores, porque no meu entendimento eu acabei pagando caro por essas obras, apesar da história valer muito a pena, né? Pagar algo na casa dos 70, 80 reais é muito. Lembrando que esta versão que eu tenho aqui de Akira é da reimpressão, tá? Não é da primeira impressão, óbvio, que a JBC fez. E nós vamos ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Você é um verdadeiro guerreiro. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.